A Angélica trouxe pontos bem interessantes, eu fui até anotando alguns aqui para a gente ir comentando. Sobre essa questão da tendência, eu acredito que até é cultural de as pessoas focarem mais no negativo do que naquilo que é bom, que aquilo que é positivo, né? Inclusive, a psicologia mesmo vem se dando conta disso muito recentemente. Se a gente pensar que a psicologia tem aí cerca de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, só recentemente que ela começou a resgatar esse lado positivo, né? Quando ela surgiu, foi muito no contexto das guerras, então como resgatar um povo que está sob os efeitos da guerra, né, o lado negativo. E aí surgiu recentemente uma psicologia, né, que é denominada psicologia positiva, que é usando o método científico para entender como que as pessoas fazem para ficar mais felizes, né, como que a gente foca nos recursos e potenciais mais do que nas limitações. As abordagens de psicologia mais antigas focavam muito nas limitações, nos erros, naquilo que a pessoa tem de errado. E ultimamente, não, e vamos focar no que o ser humano tem de bom, de recursos, de potencial. Né? Se a gente lê o Manual dos Transtornos Mentais, o famoso DSM, né, ele é desse tamanho, dessa grossura, tem mais, assim, muitas doenças, não tem uma página sobre recursos, sobre potenciais humanos. Né? Então, é interessante nessa nova maneira de olhar, e a psicologia positiva fala o quê? Uma das coisas que as pessoas podem começar a fazer para olhar as coisas de uma maneira mais positiva e se perceberem melhor o lado bom da vida é simplesmente anotando 3 coisas que foram positivas no dia. E o porquê, eu falei disso, né, na live que foi sobre emoções positivas, né? Pega um caderninho e 3 coisas por dia simples, simples, que aconteceram que foram boas e o porquê. Então, hoje foi bom porque eu almocei uma comida que eu gosto e foi bom porque eu adoro essa comida, me trouxe uma sensação boa, fiquei feliz, uma coisa positiva. Hoje foi bom porque eu encontrei tal pessoa e, e deu uma sensação de leveza quando eu vi a pessoa, foi engraçado, dei risada, isso foi uma coisa positiva. Com o tempo, inconscientemente você vai percebendo as coisas positivas no mundo e o fato de que a gente estava falando da percepção, quando você começa a perceber o mundo e a sua atenção foca mais nessas coisas, você vai se sentindo bem também. Vai tirando mais o lado positivo, negativo, né? Ficando muito no negativo, vai focando mais no lado positivo e trazendo emoções mais positivas no dia a dia. E isso vai fazendo com que as pessoas vão se sentindo melhores. Na PNL, a gente diz que estão os filtros de percepção, e um deles é a motivação das nossas ações, né? Se refere a isso. E a maioria das pessoas ou tendem mais para um ou para outro. E o filtro um dos mais conhecidos, se não mais, é que as pessoas ou tendem a se motivar para se afastar de coisas desagradáveis, ou se motivar para buscar as coisas que são agradáveis. Então, as pessoas que tendem a ser mais em afastamento, ou se focarem em se desviar do agradável, são aquelas pessoas que tendem a focar mais nas coisas negativas, elas estão sempre buscando coisas para evitar, para não sofrerem, para não sentir emoções desagradáveis. É aquela pessoa que, né, quando vai falar sobre a viagem, ela pode até falar algumas coisas positivas, mas ela fala, nossa, mas teve esse percalço, aconteceu isso, aquilo. Enquanto que a pessoa que é mais em direção, ela fala, nossa, aconteceu isso. Até em momentos que não foram tão bons, a pessoa pode até falar e reconhecer. Mas ela fala, mas foi bom porque aconteceu isso, também teve isso que foi legal. A pessoa foca mais, engrandece aquilo que é positivo e vai diminuindo e perdendo a importância daquilo que é negativo. Né? Então, tem pessoas que são mais para um filtro, tem pessoas que são mais para outro. E a gente criar esse hábito mesmo de perceber nossas qualidades, perceber coisas no mundo e anotando essas coisas, porque quando a gente escreve, a gente usa mais nossa neurologia, vai revertendo um pouco mais isso para alcançar uma coisa mais positiva. Né? Não necessariamente é ruim focar nas coisas negativas, tem um lado bom, porque assim, pensa no inspetor de qualidade. O inspetor de qualidade não pode ser tanto uma pessoa que só foca no positivo, ela precisa ter um filtro para perceber o que poderia dar errado. Uma pessoa que vai cuidar da manutenção de um avião, é importante que ela perceba tudo minuciosamente que poderia dar errado. Então tudo é válido em cada contexto. Mas se a gente quer criar emoções mais positivas e criar Mas emoções mais agradáveis, é uma visão de precaução, não de derrota, exatamente. né? É essa visão do, por exemplo, a turma que faz a segurança de trabalho, né? Eles têm essa visão de precaução. Isso aqui pode acontecer tal coisa. Mas um derrotista é aquele que, né? Nossa, que sol lindo. Ele falou, nossa, vou me queimar todo, não trouxe o bronzeador.
É esse Exatamente. derrotista que a gente fala, né? Que tá, ó vida, ó azar, deu tudo errado. Ó céus. Ó céu. Exatamente. O derrotista é aquela pessoa que, na PNL a gente brinca que não é bom nem ser um no extremo do outro, que o oposto seria o poliana, né? A pessoa que só vê o lado bom de tudo, nada tá errado. A pessoa, não, só vê coisa boa. E o derrotista seria a poliana inverso, né? A pessoa que só vê o lado ruim, pode ter um pessoal falar, ih, mas aquele pontinho ali, né? Então, é importante a gente reverter isso, né? E saber usar a PNL convida a gente, né, a usar o nosso lado crítico a nosso favor e não contra a gente, não para massacrar a gente, né? E, e a Angélica também falou uma coisa muito legal, que é de perceber o lado bom, inclusive nas pessoas. Na PNL a gente tem o conceito de meta-espelho, e o que significa isso? Aquilo que a gente percebe nas pessoas, inconscientemente a gente acessa aquilo na gente em algum nível. E tem pessoas que só falam mal das outras, só fica focando no que é negativo, só que elas não percebem o quanto aquilo vai acessando nelas mesmas coisas que não são produtivas. Então, a gente criando o hábito de ir percebendo coisas positivas nas pessoas, faz com que a gente também acesse essas qualidades, né? E é muito fácil perceber isso quando você perceber lados bons nas pessoas, né? Você percebe aquela pessoa e fala, nossa, a pessoa tem essa qualidade, tem essa. Perceba como você se sente quando vai fazendo isso. Né? Você vai se sentir melhor. Faça por você, já que é, é, assim, a gente até brinca, né? Assim, de falar, olha, já que se você não quiser fazer por altruísmo, faça por egoísmo. Porque se você perceber o lado positivo das pessoas, vai fazer bem para você também, né? No final das contas. Então, isso é muito importante, né? Na PNL a gente tem, inclusive, algumas percepções sobre isso, né? Às vezes a pessoa fica incomodada com as outras de uma maneira muito desproporcional. Às vezes uma coisinha que às vezes ou passaria batido, ou até geraria um incômodo, mas aquilo que a gente se incomoda nos outros e que gera um incômodo desproporcional, alguma coisa dentro da gente não está bem alinhada. Né? E na primeira a gente tem técnicas para estar trabalhando isso, né? Estruturando isso internamente. E é incrível que quando a gente trabalha isso, aquilo que a gente percebia, fala, nossa, não era tudo isso, sabe? Então, o que a gente percebe nos outros, a gente vai estar acessando na gente em algum nível. Claro que isso tem nuances, né? Mas o senso geral acho que está bem claro. A Angélica também falou, pode falar. Isso disso também, só me colocando, às vezes a pessoa, eu digo para as pessoas o seguinte, você fala daquilo que você conhece. Então, se você fala sobre maldade, é porque você está com a maldade. As pessoas falam daquilo que elas conhecem. E aí, certa vez, eu fiz uma palestra que eu achei muito legal, porque eu morei em Portugal, né? E tem uma torre em Portugal, que fica em Lisboa, é a Torre de Belém. É uma torre pequenininha, uma coisa bem pequena, mas ela é tão trabalhada, ela é tão bonita, que eu coloquei como exemplo. E aí eu pedi para que todas as pessoas, antes de mostrar a minha torre, eu pedi que todas as pessoas desenhassem uma torre, a sua torre. Dei um papel grande, A4, e desenha a torre. Não importa, como você quiser. E depois de desenhado, eu falei para essas pessoas, olha os colegas em volta, veja se tem alguma torre igual à sua. Se você encontrar, vem aqui os dois iguais. E aí as pessoas começaram a levantar e procurar se tinha alguma torre igual desenhada. Se tinha mais ou menos o mesmo estilo, não estava nem no mesmo lugar. Um estava mais embaixo, estava mais em cima. E aí eu mostro a minha torre. Eu falo, olha, essa aqui é a minha torre. Então eu explicava isso para as pessoas. Cada um de nós temos a nossa torre. Nós temos o nosso meio de compreender o mundo, nosso método de conhecer o mundo. Todos nós estamos falando da torre, mas cada uma é diferente. Por que eu falo dessa torre? Porque eu a conheço. E por que vocês falam dessa que você desenhou? Porque você conhece. Você já viu, está no teu imaginário. Então, isso eu ensinava na palestra. Não acuse ninguém daquilo que você é, porque é assim que você faz. Porque a primeira pessoa que sabe do que está acontecendo é você. Porque se eu ofendo alguém, porque esta ofensa a mim me importa. Ou eu não gosto,
ou eu já fui xingada dessa forma. Eu já fui ofendida, então eu não gosto. Então, como eu não gosto, eu ofendo igual ao outro. Então, eu sempre digo, antes de você ofender os outros, observe se essa ofensa, onde é que ela cai em você? Onde é que ela te cala? O que foi que aconteceu no teu passado que essa ofensa te calou tanto? Que você não se perdoa disso, de você ter sido ofendido, magoado, machucado? E Luan, fatalmente, 90% a pessoa encontra. E ela diz, realmente, eu estou ofendendo o outro daquilo que um dia me ofenderam e eu não trabalhei isso em mim. Porque quando ele trabalha, ele perdoa, ele aceita, papai, mamãe, professor, irmão, quem quer que seja que o ofendeu no passado, bullying das crianças, ele nunca mais ofende o outro com a mesma palavra. Porque ele sabe que aquela palavra machuca tanto. E ele levou tanto tempo para se dissolver daquela palavra de mágoa, que ele passa a não mais ofender os outros. Porque ele compreende. E aí vai a ideia, né? Como a gente lê que o mapa não é território, normalmente a imagem que a gente vê em PNL é o rinoceronte. O rinoceronte tem um chifre, né? Eu tenho tatuado um rinoceronte. E esse rinoceronte tatuado no meu braço é para que eu lembre, para que não veja o mundo através do meu chifre, através do meu nariz. Porque o mundo não é o meu nariz. A partir do meu nariz, a partir do meu ponto de vista, existe um mundo que eu não conheço. Então, essa é uma forma que, inclusive, eu ensino, eu passo essa informação, né? Que eu acho que a PNL é boa nisso. Ela não ajuda os outros. A PNL primeiro ajuda a gente mesmo. Quando a gente estuda a PNL, a primeira pessoa a aprender, a se conhecer e a melhorar é quem está aprendendo. Depois a gente ensina o outro.